Muito boa noite mais uma vez, você que está nos assistindo aí diretamente pelo YouTube. Para nós é um prazer imenso receber vocês aqui no nosso culto online do Casulo. E a gente quer te convidar a participar com a gente desse momento, desse culto, para que você possa ser abençoado pela palavra de Deus, para que a gente possa orar junto, cantar junto e ter um momento muito especial junto com Jesus nessa noite. Então, se você quiser participar com a gente tem aqui o nosso chat, você pode cantar com a gente, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. O bom do online é que a gente pode ter mais participação durante o culto e a gente te convida para participar do culto junto com a gente. Então, nós vamos então agora orar e cantar ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais essa noite, obrigado por esse tempo aqui junto com os meus irmãos. Nos abençoa, Senhor, e nos agracia com a Tua presença de forma poderosa, Senhor. Invade, Senhor, os lares agora através dessa transmissão, Senhor, e toma as pessoas, Pai, para Ti, em nome de Jesus, Pai. E inunda, Senhor, cada casa, cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa transmissão, poderosamente com o Teu Espírito Santo, Deus. E que a vida dessa pessoa, Senhor, seja transformada, assim como a nossa vida também. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos cantar essa música, que é a resposta da primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade, que é um catecismo que a gente usa na nossa igreja para devocional, para meditação, para discipulado. E a pergunta é: qual é o nosso único consolo na vida e nossa única esperança na vida e na morte? Nós vamos cantar essa resposta juntos.
és o nosso único consolo na vida e na morte, Pai. Muito obrigado. Pelo vale, Deus perto está. No silêncio, Deus perto está. Nas sombras, Deus perto está. Quando canso, Deus perto está. Está. Ó Deus, põe de pé. Se procuro, Deus perto está. Se me perco, Deus perto está. Se me sinto só, Deus perto está. Até no meu pior, Deus perto está. Está. Oh Deus, nunca me deixou só. Seu amor, do seu sangue, somos um. Esperança irá crescer dentro de nós, porque Ele o mundo amou. Nada mais vai nos separar do seu amor, do seu sangue. Somos um. Esperança, esperança irá crescer dentro de nós, porque Ele nunca amou. Nunca me deixou só. Amor.
nos amou desde antes da fundação do mundo, e nos predestinou, nos chamou, nos atraiu com braços de amor, e agora nós somos teus. Obrigado por essa graça, por esse dom que é a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque nós ouvimos a tua voz e te atendemos e fomos até ti. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado. Bom, agora nós vamos para os nossos avisos paroquiais do Casulo e logo em seguida nós voltamos então com a palavra. Fica com a gente, preste bem atenção nos avisos e logo nós voltamos com a palavra. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Vanessa e eu estou passando aqui para passar alguns avisos importantes para vocês. Nas terças-feiras, nós temos a reunião de oração, que acontece às 10 horas. E nas quintas, nós também temos o nosso estudo do livro, que é Cristianismo Básico, que também acontece às 10 da noite. Se você quer participar das nossas reuniões, é só mandar o seu WhatsApp para o nosso Insta, @casulo.cb, que nós entraremos em contato com você. Lembrando que os nossos cultos acontecem todos os domingos às 19 horas. E você pode dizimar e ofertar também. Os dados da conta bancária se encontram na descrição desse vídeo. Lembrando que nosso chat está aberto aqui embaixo. E se você quiser interagir conosco, ali você pode colocar as suas dúvidas, críticas ou até mesmo aquilo que Deus tocar no seu coração. E para finalizar, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Uma boa noite e uma boa palavra. Muito boa noite mais uma vez. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus, se aprofundar nas verdades de Deus. Eu quero te convidar. Essa é uma noite muito especial. Eu vou falar hoje sobre a prova final da nossa fé e a prova que a nossa esperança em Jesus não é vã. O poder da ressurreição de Cristo. Então eu quero te convidar para ficar até o final dessa live. Nós temos aqui um chat com que você pode deixar o seu comentário, você pode deixar o seu pedido de oração e você pode participar desse culto e interagir com a gente. Então eu quero te convidar para desde já estar participando com a gente. A ressurreição de Cristo é um dos fatos mais discutidos e comentados de toda a história. Todo o fundamento da fé cristã está baseado, está calcado no fato de que Cristo ressuscitou. Você pode ir até o túmulo de grandes nomes de outras religiões, de Buda, pode ir no túmulo de Allan Kardec, pode ir no túmulo de Maomé, mas se você for no túmulo de Jesus, lá o túmulo estará vazio e lá vai ter uma inscrição dizendo, ele não está aqui, ele ressuscitou. É isso que torna o cristianismo uma religião tão singular e poderosa por causa dessa verdade. Você pode se perguntar, beleza, eu até tenho algumas evidências de que Jesus pode ter ressuscitado, mas que diferença isso faz na minha vida? É o famoso e daí ou e agora? E eu te convido a ficar comigo nessa noite, com os ouvidos atentos e com o coração aberto para que Deus possa te surpreender e se revelar a você e a nós mais uma vez. Eu quero te convidar a abrir comigo a palavra de Deus, a Bíblia, você desbloquear no seu celular a palavra de Deus, para que a gente possa meditar e mergulhar na palavra de Deus. Hoje a nossa pregação vai ser um pouco diferente do que tem sido. Nós vamos fazer uma pregação expositiva, onde nós vamos retirar do texto, pregar o texto e deixar o texto bíblico da Sagrada Escritura falar com você. E eu quero que você me acompanhe em Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. A versão que eu estou lendo é a NAA, Nova Almeida Atualizada.
Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, tristes. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que padecer, de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Vamos a Deus em oração? Senhor, eu te peço o espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais das pessoas que me ouvem, para que eles possam entender os mistérios da Tua Palavra e possam ser libertos, Senhor, pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, molda o meu coração, renova a minha fé, as minhas convicções a respeito de Ti, da Tua Palavra, da igreja e também aqueles que me ouvem. E não permita, Senhor, que eu diga qualquer coisa a Teu respeito que não seja verdade ou que possa trazer confusão a qualquer pessoa que me ouve. Em nome de Jesus, amém e amém. Jesus nunca mencionou que ia morrer sem acrescentar, logo em seguida, que também iria ressuscitar. Jesus não morreu por acidente. Não morreu por acidente. Jesus se entregou. Ele veio com a missão de cumprir aquilo que os profetas tinham profetizado a respeito dele. Que ele morreria, que ele padeceria antes de entrar na sua glória. Mas por que Jesus fez isso? O escritor do Evangelho de Lucas e também o escritor de Atos era um historiador muito
acurado, muito minucioso. E ele falou que existem muitas provas incontestáveis da ressurreição de Cristo. Thomas Arnold foi mais longe, considerou a ressurreição de Cristo o fato mais bem comprovado da história. Muitos historiadores e advogados se empenharam em tentar desvendar esse mistério, e todos chegaram ao mesmo veredito. De fato, Jesus ressuscitou. Ou a ressurreição é um fato, ou é a mentira mais maldosa e bem contada de toda a história da humanidade. Mas é simples resolver esse dilema. Seria simples. O corpo desapareceu. A pergunta é: onde está o corpo? Eu quero trabalhar com vocês aqui algumas hipóteses possíveis a respeito do desaparecimento do corpo de Jesus. Primeira hipótese que foi considerada: as mulheres que foram ungir o corpo de Jesus erraram o caminho da sepultura de Jesus e chegaram numa tumba que não tinha sido usada ainda. Essa era uma hipótese. Mas Pedro e os apóstolos também foram lá e viram que a tumba de Jesus, a qual ele foi colocado lá, estava vazia. Essa é uma hipótese, e é bem óbvio que isso não aconteceu. Outra hipótese é que Jesus não morreu de fato na sua crucificação, ele apenas desmaiou. Ora, se algum dia você já viu a paixão de Cristo, você pode ter certeza que essa é a ideia mais estapafúrdia possível. Um homem que sofreu tudo o que ele sofreu, que foi açoitado, que arrastou a sua cruz até o monte do Calvário, passou horas com sede, sendo humilhado, cuspido e xingado, tanto pelos fariseus quanto pela guarda pretoriana. E aí, simplesmente, depois de ter apanhado, de ter sido surrado e ter ficado horas naquela cruz, ele simplesmente recupera a consciência do seu desmaio no túmulo, remove uma pedra gigantesca e pesada e passa de forma a enganar a guarda pretoriana que estava ali também fazendo campana e estava fazendo guarda para ninguém violar o túmulo de Jesus. E simplesmente desaparece e ninguém mais o acha. Sendo que esse tinha sido o maior evento, que tinha acontecido em Jerusalém nos últimos dias. O John Stott, ele coloca no livro Cristianismo Básico que crer nessa teoria é mais incrível do que a falta de fé de Tomé. Outra hipótese é que os próprios discípulos roubaram o corpo. Isso também aparece nas Escrituras. Foi isso que foi ventilado pelos romanos e pelos judeus que o mataram. Inclusive consta esse argumento nas Escrituras. Só que o problema dessa argumentação, dessa hipótese, é que ao se levantar para pregar, depois de 40 dias da morte de Jesus, o primeiro discurso de Pedro foi sobre a ressurreição de Jesus. Ou seja, os apóstolos pregaram algo que eles sabiam que era mentira. E ninguém morre afirmando uma mentira. E os 12 apóstolos morreram martirizados, afirmando que tinham visto o Cristo ressurreto. Se eles afirmassem, se eles tivessem realmente roubado o corpo, eles estariam sendo hipócritas. E hipócritas e mártires não são feitos do mesmo material.
A outra hipótese é que os romanos retiveram o corpo de Jesus, ou os judeus, fariseus, retiveram o corpo de Jesus. Só que se isso acontecesse, se tivesse acontecido, quando os discípulos falavam sobre a ressurreição de Jesus, eles simplesmente tirariam o corpo de Jesus e fariam uma passeata com o corpo de Jesus, e o cristianismo teria acabado naquele momento, por causa da mentira. Mas a reação foi outra. Quando não se pode provar a verdade pela verdade, o poderoso abusa do seu poder e age com violência para calar a multidão. Mas a ressurreição é tão gritante que ecoa daquele dia para a eternidade e encontra abrigo no meu e no seu coração. Se tem algo na Escritura que a pessoa tem que crer para ser considerada cristã, é na ressurreição de Jesus. Agora eu quero voltar os meus olhos para o texto que nós acabamos de ler. E mostrar os reflexos de não crer na ressurreição de Jesus. O que acontece com quem crê e o que acontece com quem crê na ressurreição de Jesus. O reflexo de quem não crê e o que acontece com quem crê. Vamos voltar os olhos para o texto. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Jerusalém é a cidade, é o local de adoração a Deus. Tudo estava acontecendo em Jerusalém. Jesus tinha sido ovacionado ao entrar em Jerusalém. O povo estava em polvorosa com a chegada de Jesus a Jerusalém. Só que com a morte de Jesus, alguns discípulos, por causa das circunstâncias, estavam indo embora de Jerusalém. Tinham perdido a esperança em Jesus. Esqueceram quem Jesus era. Esqueceram as suas promessas, as suas obras. Esqueceram ou duvidaram de tudo que tinham visto e ouvido. Esses discípulos deixaram que as circunstâncias calassem a sua fé. Esses discípulos estavam voltando os olhos apenas para os problemas da vida aqui e das suas tarefas cotidianas. Eles estavam voltando para o lugar de onde eles vinham. Talvez isso tenha acontecido com você que está me ouvindo. Talvez por causa da pandemia, talvez por causa dos seus problemas pessoais, talvez você tenha esquecido por um momento quem é Jesus, das suas promessas, das suas obras. Talvez você é um desses discípulos que está caminhando em direção a Emaús. O John Piper fala isso, né? Se a fé vem pela palavra de Deus, a falta de fé vem pela ausência da palavra de Deus. Talvez o que está faltando para você que está me ouvindo, para muitos de nós, até na nossa igreja, é a palavra de Deus. Versículo 15 e versículo 16. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. A doença da nossa geração é o ceticismo. O ceticismo cegou o pouco de fé que tínhamos e roubou a esperança dos nossos corações. Talvez esses discípulos estivessem com a sua fé doente. E isso tem acontecido com muitos cristãos, por causa da crise, por causa das circunstâncias.
Muitas pessoas têm duvidado, têm esquecido das palavras de Jesus, até por não meditarem. Então Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe do que aconteceu lá nos últimos dias? Será que você não está vendo essa pandemia? Será que você não está enxergando essa crise? Que a economia do país está entrando em colapso? Pessoas estão morrendo aos montes. Pessoas estão com medo, presos em suas casas. Será que você não vê o que está acontecendo? As circunstâncias. Aquilo que tem acontecido. Muitas vezes nós damos muito mais importância aos acontecimentos ou às circunstâncias do que para o Deus em quem nós cremos. Isso é sinal de que a nossa fé está doente, ou que não estamos depositando a nossa fé em Deus, mas estamos depositando a nossa fé na economia, no nosso emprego, na nossa família, ou em nós mesmos, e não em Deus. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Nada saiu do controle de Deus nesses tempos de pandemia. Tudo é plano de Deus. Tudo faz parte do plano de redenção de Deus para a humanidade. Nesse tempo de pandemia, você deve pensar o que tem sido a sua prioridade, no que você tem gasto o seu tempo, no que você tem acreditado, com o que você tem sonhado, que lugar Deus tem ocupado na sua vida. E para isso essa pandemia, essa crise serve muito bem. Se essa crise servir para te trazer de volta para Jesus, glória a Deus pela crise, glória a Deus pela pandemia. Louvado seja o nome de Deus, nada foge ao controle dele. Mas se você crê em Deus, não se preocupe, tudo vai acabar bem, Ele prometeu que tudo acabaria bem. Vocês lembram? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa é a promessa de Jesus para nós. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, de todo homem, de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia que essas coisas aconteceram. Há um grande problema, uma grande diferença, um abismo entre a fé emocional e interesseira e a fé genuína e pura na pessoa de Cristo. A fé emocional e interesseira espera que Deus esteja a serviço de você, e serviço da humanidade, e que atenda os seus caprichos. A fé genuína e pura na pessoa de Cristo recebe o que Ele oferece e espera confiante nele. Cristo não veio para agradar o homem, Cristo veio para salvar o homem. Você já assistiu a algum salvamento? A maioria dos salvamentos é contra a vontade. A pessoa está desesperada sem saber o que fazer, está se debatendo e alguém vai e intervém naquela situação e salva aquela pessoa. Foi isso que Cristo fez por nós. Eu e você estávamos mortos em delitos e pecados. E Jesus falou: é chegado o tempo em que os mortos ouvirão a minha voz e ressuscitarão.
É isso que o Evangelho produz, vida. Vida para quem está morto. A maioria dos salvamentos é alguém que estava em perigo de morte e nem sabia, talvez, e alguém intervém e salva. Como diria o Francis Schaeffer, teólogo, o Deus é o Deus que intervém. Ou a nossa irmã Helena, Deus é o Deus que se atravessa. O bom pai quase nunca dá o que o filho quer, mas sempre dá o que o filho precisa. Deus é o bom pai. Nem sempre dá o que nós queremos, mas sempre nos dá o que nós precisamos. Deus é o bom pai. Ele sabia do que nós precisávamos ser salvos e não poupou o seu único filho para isso. Versículos 25, 26 e 27. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar para a sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras, em todas as Escrituras, como diz em outra versão. Tudo o que nós precisamos, meus irmãos, é crer na palavra de Deus. Está tudo aqui. Não adianta a sua Bíblia estar aberta no Salmo 90 na sua estante, se o Salmo 90 não estiver no seu coração. A palavra de Deus precisa estar no seu coração e não na sua estante. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Nós cantamos na igreja: escondi a tua palavra dentro do meu coração. E quando a palavra se vai do nosso coração, entra o ceticismo, entra a doença da fé. E aqueles discípulos que estavam em Jerusalém voltam para Emaús. Os milagres de Jesus eram realizados através da sua palavra. Levanta e anda. Filho, os teus pecados estão perdoados. Até os milagres de Jesus eram realizados pelo poder da palavra. É por isso que eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir. Mas Deus me chamou para dizer aquilo que você precisa ouvir. Versículo 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Irmãos, é isso que acontece quando um discípulo de Jesus ouve a palavra de Deus. Você lembra das promessas, você lembra de quem Deus é, você lembra de quem você é, de quem você era. E o Espírito Santo incendeia o teu coração, como incendiou o coração desses discípulos. É isso que acontece no coração de um discípulo de Jesus, quando ouve o Evangelho pregado no poder do Espírito Santo. Tudo que está morto volta à vida. A esperança renasce. O cristão volta ao primeiro amor do qual nunca deveria ter saído. E só saiu porque ele se ausentou do povo de Deus, da palavra de Deus e da comunhão de Deus. Versículo 33 e 34. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com ele, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. A ressurreição de Cristo
nos traz de volta à comunhão. Nós já estamos há 3 meses nessa pandemia, isolados, muitos sem poder ter culto. Nós, nesse esforço de poder transmitir a palavra de Deus através da internet, de poder, em alguma medida, proporcionar alguma experiência de ser igreja. Estamos longe do ideal, mas estamos vivendo igreja real, nos tempos reais. O impacto da ressurreição faz com que 2 discípulos que tinham caminhado mais de 10 quilômetros na direção oposta de Jerusalém, tarde, cansados, ao descobrirem que Jesus estava vivo, voltaram correndo à noite para Jerusalém para encontrar outros discípulos de Jesus. Esse é o efeito da ressurreição de Cristo, te leva à comunhão com irmãos, te leva a congregar, te leva a crer em Jesus novamente. O poder da ressurreição lembra qual é a tua identidade e lembra qual é a tua missão. O poder da ressurreição de Cristo mata o nosso ceticismo, mata o nosso pessimismo, traz de volta a nossa esperança, arde o nosso coração com fervor espiritual novamente, nos faz lembrar de quem nós somos, redimidos, perdoados, salvos pela graça, e nos faz lembrar de qual é a nossa missão, de que é ser testemunhas da morte e da ressurreição de Cristo. Nos faz voltar e permanecer em comunhão com Cristo e com aqueles que têm a mesma fé e a mesma esperança que nós. É isso que o poder da ressurreição faz. Nos faz permanecer nele. Pois aquele que venceu a morte, prometeu que a venceríamos com ele também. Como não crer nesse Deus? Como não crer num Deus que matou a própria morte? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós, Igreja Batista Casulo, apresentamos para o mundo através da internet. Creia nesse Deus, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí os céticos vão dizer: ah, mas esse versículo era naquele tempo, era para aquela pessoa. Mas eu tenho visto isso se concretizar na vida de todo aquele que crê. Permaneça, creia. Para encerrar, nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus e de como Ele é o único apto a nos religar ao Deus Pai. Tudo que Jesus falou é extraordinário. Suas palavras não são qualquer palavra, as suas palavras são as próprias palavras do Deus vivo. Outra coisa que é importante saber é que Ele não pecou. Ele teve uma vida perfeita. É por isso que Ele é o único apto a nos religar com Deus. Porque se Jesus tivesse pecado, Ele também precisaria ser salvo. E Ele não seria o Salvador, mas Ele é o Salvador. Ele ressuscitou dentre os mortos, e isso é um fato. Quer você creia ou quer você não creia, esse é o fato mais importante da história, que muda vidas desde a ressurreição de Cristo até os dias de hoje. E se você crer, pode mudar a sua vida também. Essas 3 evidências, as palavras extraordinárias de Jesus a respeito de si mesmo e daquilo que Ele promete, a sua vida impecável, a impecabilidade de Cristo,
e a sua ressurreição são as 3 evidências que revelam que o Evangelho é verdadeiro, que Ele é o único apto a religar a criatura ao Criador. E Ele fez isso na cruz, dando a sua vida por mim e por você. Creia nele, seja salvo e volte a se relacionar com Deus na perspectiva de filho. Não seja, ou seja, agora não sei mais, como os discípulos no caminho de Emaús. Eu espero que você seja como os discípulos do caminho de Emaús. Talvez você está cético, triste com a situação momentânea, com o caos que está instaurado, com a imprevisibilidade do término dessa pandemia. Mas a palavra de Deus vem até você nessa noite, para aquecer o seu coração, para te trazer esperança para essa vida e para a vida futura. Esse é o nosso desejo. Essa é a palavra de Deus para a minha e para a sua vida nessa noite. Creia, tenha o coração aquecido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem algum pedido de oração, você deseja se conectar conosco, você deseja voltar à comunhão, assim como os discípulos voltaram para Jerusalém e encontraram outros discípulos, entre em contato conosco, nos mande uma mensagem, mande um sinal qualquer, e nós iremos ao teu encontro para te amar e servir, como Jesus fez. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, para nós encerrarmos essa transmissão, e eu espero verdadeiramente que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, que incendiou mais uma vez os nossos corações, que nos trouxe a nossa identidade de filho novamente, de discípulo, nos lembrou da nossa missão de testemunhar da tua morte e da ressurreição, que arrancou o ceticismo de uma vez por todas do nosso coração. Eu te peço, entra na casa de todas as famílias que estão nos assistindo, incendeia o coração de cada um, para que creiam em ti e para que encontrem a verdadeira vida que só existe em ti, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Para nós é um prazer poder estar online, compartilhando a palavra de Deus. Espero que essa mensagem tenha edificado a tua vida, e estaremos aqui domingo que vem, no mesmo horário, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém e amém.